Qual era a fragilidade da equipe que eu entendi, a fragilidade da equipe do Chelsea? A fragilidade da equipe do Chelsea, ela estava nesse setor do gramado. À frente dos seus dois zagueiros, Cahill e Davi Luiz, e às costas de Lampard e de Ramires. Agora é a análise de Corinthians 1, Chelsea 0, final do Mundial 2012 no Japão. Vamos contextualizar a importância do título mundial, desse jogo mundial, da equipe do Corinthians. Nós somos campeões da Libertadores na metade do ano, e isso era início do Campeonato Brasileiro. Eu tive uma dificuldade muito grande para retomar o foco dos atletas para o Campeonato Brasileiro, porque, consciente ou inconscientemente, não só os atletas, mas a staff toda, e eu estou falando de comissão técnica e de funcionários, estavam voltados e projetando o final e dezembro, e o Mundial, e o jogo que antecedia a disputa do título, e passar por esses momentos, e que foi muito difícil e desafiador para mim remobilizar a equipe para que nós tivéssemos a condição de fazer um bom campeonato brasileiro, porque iniciou mal, com esse processo de retomada, para que chegasse, sim, no melhor nível, no nível de excelência na disputa do Campeonato Mundial, vencido no jogo contra o Chelsea. Inicialmente, Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Jorge Henrique, Danilo, Emerson, Guerreiro. Inicialmente um 4-2-3-1, com a variação que acabou se confirmando, depois eu passo para vocês o porquê, passou-se a um 4-4-2, com Danilo sendo um articulador pelo lado esquerdo e o Emerson centralizando para fazer dupla de Guerreiro, com Guerreiro. Do 4-2-3-1, ele passou para o 4-4-2. Vamos retirar para compreender o Chelsea e as suas características individuais e as suas características e as suas forças coletivas. O que tinha o Chelsea? Peter Cech, de grande qualidade, a reposição preferencialmente com o pé esquerdo, e ela sempre era direcionada para Ivanovic ou numa bola mais longa para Fernando Torres. Ela tinha Ivanovic, ela tinha Cahill, Davi Luiz e Ashley Cole. Ramires, Lampard, Mata, Hazard, Moses, que houve uma troca e tem mais um jogador agudo, mais um jogador de atacar espaço, mais um jogador de velocidade, porque imagino eu que o Rafa Benítez quis ter mais um jogador de velocidade para atacar a nossa linha de 4 defensiva, que era muito coordenada, com coberturas curtas, muito técnica, porém ela não era muito veloz. Então, também estrategicamente a entrada do Moses, com um pivô, Fernando Torres na frente no seu 4-2-3-1, sendo que seus dois pensadores, os dois jogadores que individualmente deveriam ter um cuidado mais próximo, eram Mata e Lampard. Lampard extraordinário. Hazard, qualidade técnica individual, velocidade, jogador muito difícil de ser marcado. Aliás, pode-se diminuir as ações de Hazard, mas neutralizar Hazard não dá, pela qualidade técnica individual que tem, pelos recursos técnicos que tem. Fernando Torres é o jogador da bola terminal, da última bola, da finalização. Mata, ele tem uma capacidade de passe e ele esconde o passe até o último momento. E ele tem um lance no segundo tempo, que se a nossa equipe não está muito bem organizada na sua linha de 4 defensiva, e o Paulo André faz a cobertura para uma bola que entra entre Chicão e Alessandro, o Hazard ia chegar na cara do gol, e quando ele finaliza pressionado. Para mim, a bola decisiva em termos de marcação no segundo tempo
que o Paulo André faz nessa cobertura, porque era um jogador muito perigoso. Lampard, visionário. Eu sou um pouco suspeito, porque o Lampard, em termos de qualidade técnica, impressionante. Ele te esconde, ele tem qualidade de passe, ele tem finalização de média distância, ele é inteligente para jogar, posicional. Ele tinha, então. E o seu lado esquerdo, com o apoio de Ashley Cole, de muita velocidade, de muita qualidade técnica, muito móvel. As transições dele em velocidade, muito rápidas e com qualidade. Por isso que a substituição que nós fizemos, trazendo o Jorge Henrique para fortalecer o nosso lado direito de marcação, juntamente com o Alessandro, e um posicionamento de Paulinho mais posicional ao lado de Ralf, para congestionar esse setor e não dar esse que é o setor mais agressivo da equipe do Chelsea, com um jogador mais talentoso, que era o Asa, e quem dava amplitude muitas vezes era o Ashley Cole. Acompanhamento de Jorge, sustentação de Alessandro. Essa foi, cuidados em termos defensivos desses dois jogadores. Primeiro, deixa eu fazer uma observação, e nessa montagem, o porquê que ele saiu de um 4-2-3-1 para um 4-4-2. Nós imaginamos dessa forma, tendo Danilo central, Emerson do lado esquerdo, Jorge Henrique do lado direito e Guerreiro com dupla de meio-campistas. O que fazia na iniciação a equipe do Chelsea? Ela trazia o Ivanovic para uma ação já um pouco mais avançada, média, porém mais avançada, e ela trazia o organizador, o cérebro, a qualidade técnica individual, o talento, o visionário, Lampard, para uma zona morta, sem muita pressão, para que tivesse o acionar os homens da frente, para ser o primeiro organizador da equipe. Quando foi feito e tido essa situação, e o Ivanovic trazia muito o Emerson para uma faixa mais atrasada, quando nós retomávamos a posse de bola, vocês podem ver, aí toma a posse de bola nós, eu tenho o Danilo dentro, eu tenho o Guerreiro dentro, eu tenho o Jorge Henrique, mas eu tenho o Emerson, que é um segundo atacante, numa faixa de terreno muito atrasada. O Corinthians perdia ofensividade, agressividade, contundência. Por quê? Porque estava muito distante de Guerreiro, estava muito distante de uma ação ofensiva. O que nós, com exatamente 11 minutos, e o vídeo mostra, inclusive, quando eu passo para Jorge, que passa para Alessandro, que passa para Paulo André, ou para Chicão, e eles passam para Emerson a troca de setores, onde vem Emerson para dentro, Danilo como um jogador de lado de campo, porque também fazia essa função, e tirar as melhores características dos atletas em benefício da equipe e atribuição do técnico. Não porque ser melhor, não por ser invencionista, mas por ter percepção de que o Danilo é um articulador. Então, ele possa fazer a articulação e acompanhamento inicial de Ivanovic. E que o Emerson, por dentro, estaria mais próximo de Guerreiro para fazer e ter mais agressividade. Por isso dessa troca, por isso desse detalhe. Qual era a fragilidade da equipe que eu entendi, a fragilidade da equipe do Chelsea? A fragilidade da equipe do Chelsea, ela estava nesse setor do gramado. À frente dos seus dois zagueiros, Carriel e Davi Luiz, e às costas de Lampard e de Ramires. Por quê? Essa faixa central, o Lampard é um jogador mais posicional, mas não é um grande marcador. Ele não é um jogador do embate, da antecipação. Ramires também não é posicional. O Ramires, ele é um jogador de mobilidade, condutor, mas não é posicional. O que é posicional, para entender? Ralf é posicional.
Casemiro é posicional. Davi Luiz, que havia jogado no jogo anterior de volante, é posicional. E o Chelsea não tinha esse jogador posicional para fechar e preencher esse espaço central. Então, essa faixa de terreno, esse sim era o ponto vulnerável. E esse era o setor onde nós iríamos atacar a equipe do Chelsea. Não é pelo lado, era por dentro. Por quê? Porque por dentro nós iremos ter a condição de, entrando esse passe, nessa que é uma dificuldade posicional desses dois jogadores, para Guerreiro, para Emerson, para depois uma infiltração que viesse de trás de Paulinho, para uma flutuação que ela é de Danilo, para o Jorge que vinha de fora, para uma infiltração de lado ou por dentro. Um apoio de um lateral ou outro, conforme o lado da bola pudesse nos dar essa ação ofensiva e esse explorar essa zona vulnerável da equipe do Chelsea. Há um grande momento nosso em que nós retomamos uma posse de bola, ela entra no Guerreiro, o Guerreiro ganha um embate individual, gira e faz um passe fura-linha, que eu chamo, entre os zagueiros, numa infiltração curta do Emerson, e o Emerson, uma grande oportunidade, finaliza para fora. Teve um outro momento de explorar essas situações também, que uma bola entra no Guerreiro, no embate individual, no pivô, porque essa é a grande característica dele. Ele tem o contato físico, ele sustenta a marcação, ele gira em cima da marcação, dentro da grande área, e bate cruzado. No que ele bate cruzado, essa bola sai da linha do gol e ele pega a Emerson entrando do outro lado, e o Emerson finaliza no pé da trave, para fora. 2 chances claras da equipe. A mudança de sistema, ela nos trouxe um prejuízo. O que aconteceu durante o jogo e nós precisamos corrigir no intervalo? Eu falei antes que houve a troca do Emerson com o Danilo, tá lembrado? E, nessa troca, houve uma liberdade um pouco maior para Lampard. O que antes o Danilo ia fazer os seus devidos cuidados por ser meio-campista e o Danilo veio para o lado, esse cuidado com o Lampard, ele ficou numa escala mais baixa. A pressão na bola, quando ele recebia, ela ficou prejudicada. Conversando e passando o tempo com o Alessandro fez uma menção a mim. Ele disse, poxa, a tua intervenção no intervalo foi importantíssima para mim. E aí teve 2 momentos. Aí eu me referi ao seguinte, eu digo, sim. Eu digo, nós precisávamos marcar melhor o Lampard, e aí ficou definido que Emerson vinha tirar a marcação mais em Lampard, que Guerreiro tirava Davi Luiz, e que dava uma liberdade maior para Kerry sair jogando. Não tinha importância muito o Kerry sair jogando, porque era dos jogadores o menos talentoso. Agora, precisava tirar Davi Luiz e precisava tirar principalmente de Lampard. E eu estou voltando no segundo tempo e eu reforço, inclusive, quando está uma imagem que eu falo com Emerson e com Guerreiro, eu digo, tira a saída de bola do Lampard. Quem tiver próximo, tira. Pode deixar o corredor. Se depois o Lampard vier buscar Emerson e avançar um pouco mais, tu não volta. Tu transfere essa marcação para Ralf. O Ralf vai estar atrás de ti. Mas no teu setor, tu retira. Então, era um jogador que Lampard, se pegasse atrás, Emerson tirava. Se ele transitasse à frente, Ralf, que estava atrás dele, ia pegar. Mas esse jogador tinha que ser marcado, mesmo que nós dessemos uma liberdade maior para Kerry. Esse foi um ajuste que nós tivemos. E aí o Alessandro falou, eu digo, em termos táticos, esse foi fundamental. Dizer assim, mas não foi isso, professor. Ele disse, foi a forma com que terminou o primeiro tempo, terminou a intervenção no vestiário. E aí eu lembro, um pouquinho da experiência, um pouquinho de ter passado por esses grandes jogos, o incutir coragem e o incutir confiança nos atletas, ele tem que partir do seu técnico. E aí eu coloquei a eles,
com uma entonação de voz já bem maior, com uma convicção maior, dizendo assim, vocês viram o primeiro tempo? Nós temos condições, acredita mais nos enfrentamentos, acredita nas finalizações mais precisas, acerta o gol, faz o Tchek trabalhar. Elas estão saindo no alto, elas estão saindo do lado, eu quero que acerte o gol. Triangula, aparece para jogar nas ações ofensivas. Se solta mais, agride o adversário. Vocês viram que dá para ganhar, que dá para jogar, que dá para ser campeão. Eu estou falando isso tentando rememorar, por quê? Porque o Alessandro falou assim, a forma com que tu falou para nós, ela nos deu muita confiança. A gente entrou verdadeiramente acreditando que era possível vencer. E a equipe, em termos estatísticos, ela melhora a posse de bola, ela melhora triangulações, ela melhora oportunidades. Antes de fazer o gol, ela tem cruzamento no chão, que eu pedia para cruzar no chão, não cruzar no alto, porque Davi Luiz, Kerril e Ivanovic eram muito altos e Peter Cech saía muito forte, então o cruzamento era no chão. E ela faz o gol no seu melhor momento dentro do segundo tempo. Entre 15 e 25, 30 minutos, ela faz o gol num desarme armando defensivo. O Paulo André, um jogador de recursos técnicos impressionantes, há uma bola nas costas para o Moses, nas costas do Fábio Santos. Ele faz a cobertura e já faz uma retomada direcionando para o Fábio Santos. E a gente sai com um ataque construído. Detalhe importante em relação ao Chelsea. Nós atacando, e nós estamos atacando, a nossa linha defensiva não poderia estar muito alta. Por quê? Porque esses espaços nas suas costas, pelo Moses, pelo Hazard, ela poderia ser explorada pelo Ashley Cole, ela poderia se atacar espaço com passadores igual Mata, igual Lampard, poderia ser explorado. Então nós fazemos uma compactação da equipe com essa linha de 4 defensiva muito fechada, liberdade maior para o Fábio Santos, o Alessandro sempre muito fechado, para que essas bolas elas não entrassem centrais, elas podiam entrar lateralmente, porque lateralmente tu tem tempo de reposicionar. Elas não poderiam entrar de forma central no chão. No alto é inevitável, mas no chão, se ela está bem fechada, essas coberturas curtas acontecem. Por isso que eu falei daquele lance que ela entrou por dentro, que o Paulo André acaba fazendo uma cobertura, foi uma das poucas bolas que o adversário consegue passe entre linhas. Nessa situação que nós estamos, há uma retomada, há um lançamento longo. Eu não lembro quem foi sem olhar, não lembro, não estou recordando, para Moses. No que há esse lançamento e o Moses puxa fundo, o Paulo André faz a cobertura. Volta Fábio Santos, e ele, num tempo só, ele faz a cobertura e já dá o passe para Fábio Santos. Então, ele condensa 2 movimentos num só. O Fábio já domina e já sai articulando essa bola pelo lado direito. Nós saímos de uma ação defensiva rapidamente para uma ação ofensiva. Há uma troca de passes pelo lado esquerdo. Essa bola roda e pega Ralf por dentro. O Ralf finaliza, porque ela abre um corredor central. Há uma interceptação, há um bloqueio da equipe adversária. Ela espirra, nós continuamos com essa posse de bola. Ela dá fundo do lado direito. E se vocês observarem, o lado direito, há um cruzamento e ele simula o cruzamento para que seja uma bola no alto. E é uma bola no chão, porque a gente queria explorar essa bola para as infiltrações, ou com cruzamento, ou na entrada da área, um cruzamento no funil, que eu chamo para a entrada da área, para quem vem chegando, mas que viessem no chão. Há um cruzamento, há uma nova interceptação por parte do adversário. Nessa interceptação ela consegue chegar para Chicão, nós retomamos, ela trabalha a bola na faixa central e ela entra num passe para Jorge Henrique. Jorge Henrique tabela com Paulinho, Paulinho conduz numa faixa central. Até quando ele trouxe para dentro, eu imaginei que ele pudesse finalizar, ela foge um pouquinho, ele deixa para Danilo, que vem do outro lado. Danilo ameaça, traz para dentro, finaliza pé direito, há um novo bloqueio, e na entrada do cabeceio, o Guerreiro faz o gol.
A retirada do Guerreiro foi porque ele estava com trauma e sentiu a parte interna do seu ligamento. Aliás, o último jogo preparatório que nós fizemos foi contra o São Paulo e ele saiu no primeiro tempo com um problema no joelho, recuperou, um grande trabalho da staff, do departamento médico, dos fisioterapeutas, foi fundamental para que ele estivesse bem. Retomamos. Mas aquele problema ele ficava, era um resquício que tinha. Ele estava sentindo, e a gente, no caso, eu ia fazer a troca para a saída do Emerson inicialmente, que depois acabou saindo, e do Guerreiro. E aí ele sentiu, ele fez uma troca. E a outra troca foi num erro que eu cometi. Mesmo dando certo, por vezes o resultado, ele te mostra uma outra faceta e não faria o que eu fiz novamente. Mas tinha entrado o Martins, porque tecnicamente era bom jogador, para reter essa bola na frente no lugar do Guerreiro, e tinha ficado o Martins e Emerson. Aí, sai Emerson, tinha ficado só o Martins. O que eu faço? 45 de segundo tempo. Entra o Wallace, eu digo, Wallace, lado direito, 3 zagueiros, e deixa o Chicão de líbero. O que isso gera? O que antes eram coberturas curtas, de 4 defensores, que estão coordenadas, ela passa a ter um 5º jogador, que não necessariamente, por ter um jogador a mais, que tu vai ter melhor eficiência defensiva. E aí acontece um lance de uma bola alçada do adversário, em que o Fernando Torres faz o gol em impedimento de cabeça. Se acontece o gol e nós perdemos o título, eu não tinha tido a experiência suficiente para entender o jogo como eu entendo agora. E eu estaria carregando comigo um peso na consciência muito forte, que eu não teria ajudado a equipe. O que pode se fazer? Deixa a linha de 4 defensiva e baixa-se o externo. Baixa o externo do outro lado, mas tu mantém-se a tua faixa central naquilo que os teus jogadores defensivos precisam de coordenação, de jogar sem pensar e com um nível e uma margem de erro muito baixa. Esse erro de colocar mais um jogador aqui, mesmo tendo sido aos 45 do segundo tempo, sim, eu cometi. Felizmente, ele não trouxe problema maior.